Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje é terça-feira, quinta semana da Quaresma, nesse belíssimo dia 23 de março. O olhar é um dos dons mais lindos que o ser humano possui. Através do olhar, demonstramos amor, compaixão, alegria, mas também com o mesmo olhar podemos demonstrar ódio, raiva, angústia, dor, rancor e assim por diante. E por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo em nosso interior. Fixar os olhos no Senhor é a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e ver a sua cruz no Calvário. Todo o nosso processo de amadurecimento como ser humano está ligado na capacidade de amar a Cristo com o mesmo olhar de Cristo. Fora disso, não há possibilidade de crescermos, pois o olhar de Jesus, ele é acolhedor, compassivo, compreensivo, amoroso, de compaixão. Não podemos olhar para nós mesmos e para o nosso interesse, muito menos podemos olhar para o mundo, o local onde apoiamos a nossa cabeça. Olhar para Jesus fixadamente é conservar a nossa fé sempre viva e crescente, que vai nos aperfeiçoando através do Espírito Santo. Muitas vezes nós até ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que ela olhe dentro dos nossos olhos. Talvez estamos passando por momentos delicados em nossas vidas. Então, este é o momento seu, meu, nosso, de olhar para a cruz aí como uma criança, à espera da palavra de Deus. Queridos amados irmãos em Cristo, mais uma vez seja bem-vindo à nossa liturgia aqui no canal da Comunidade Católica Brasileira de Worcester. A todos vocês, o nosso muito obrigado por estar conosco e assim permaneça conosco. Neste momento das nossas orações, possamos voltar nossos olhares para Cristo e assim dizemos ao nosso Senhor: Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a amar como Nossa Senhora vos ama, para que nosso coração se dilate de alegria e de generosidade. Ajuda-nos a amar como Nossa Senhora vos ama, para que sejamos obedientes ao Senhor. Ajuda-nos a amar como Nossa Senhora vos ama, para que possamos ser instrumento no vosso projeto de salvação. Nós vos damos graça, ó Pai, de todos os nossos corações. Pedimos isto, pedimos, ó Pai amado, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, vosso Filho amado. Amém. Olá, querido.
Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Ó pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então, o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faz-me uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés pôs uma serpente de bronze e colocou-a com um sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 101. Ouve, Senhor, e escuta minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não ocultais a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o nosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e de morte libertar os condenados. Ouve, Senhor, e escutai minha oração, e O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurais, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não podereis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis no vosso pecado. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vejo e digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouviu da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam quem ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou,
e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nossa reflexão nessa terça-feira, no Evangelho hoje mostra que Jesus mostra que o caminho da salvação se passa pelo caminho da cruz, de que o episódio da serpente que nos fala na primeira leitura, uma serpente de bronze colocada sobre um haste, é um símbolo. A serpente de bronze foi erguida sobre um haste, Jesus deve ser erguido na cruz. A expressão que vem no Evangelho de São João refere-se ao erguer Cristo na cruz, significa algo como a sua exaltação, a sua glorificação. Deus, querendo glorificar o seu Filho, deixou que fosse erguido na cruz. Uma da tal glória, podemos dizer que parece uma estranha a um olhar simplesmente humano, o que foi feito com Cristo, mas o olhar da fé permite-nos entender e compreender a enorme honra que foi feita para Jesus ao aceitar o sacrifício por amor ao Pai, tal como foi para o Pai um enorme gesto de amor ao pedir a Jesus o sacrifício total de si mesmo na cruz. Como esse sacrifício, Jesus fez nova todas as coisas, mudou o coração do ser humano. Jesus oferece ao chefe dos saduceus uma oportunidade para ser iluminados sobre o mistério do Filho do Homem e para que possam acolher a revelação da sua divindade e assim se converter. Se a gente observar que Jesus disse duas palavras, eu sou. E mais uma vez recusam a oportunidade de compreender, eles compreendem mal as afirmações porque os corações deles estavam duros, o coração deles estava endurecidos e não conseguia ver a identidade de Cristo na frente de cada um deles. O Cristo é o enviado de Deus. Quando compreendemos mal a palavra de Jesus, nós não conseguimos beber desta água que purifica. Jesus é salvação. E ao mesmo tempo, Jesus convida os seres humanos a elevar a sua fé para o alto. Mas os chefes dos saduceus, mais uma vez, não perceberam. Jesus mostra de novo o sinal da contradição quando é erguido na cruz. Jesus realiza o projeto da salvação. Revela os pensamentos secretos de cada um dos corações, principalmente os corações endurecidos, e manifesta a sua definitiva identidade como Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, para cumprir assim a vontade de nosso Senhor. A graça que brota da cruz de Cristo torna-nos capazes de percorrer os caminhos da justiça e verdade que por nós mesmos não podemos ir para onde Ele está, porque nós não somos autores da nossa própria salvação. Mas se erguemos os nossos olhos, vamos dizer, escurecido pelo pecado, para Cristo, os nossos olhares se cruzam. Cristo, naquela hora, neste momento, o Senhor, ele toma para si todo o nosso pecado. Jesus, ele purifica os nossos olhares. É da mesma forma que os israelitas, o povo, olhava para aquela serpente. Elas fixaram seus olhares no olho daquela serpente. E assim sugava todo aquele veneno. É a mesma coisa. É Cristo. Nós como pecadores, olhamos para Cristo
e Cristo suga todo o veneno, todo o pecado que existe dentro de nós. É como um exemplo da gente olhar para o alto, ler a passagem quando Cristo olha para o céu para falar com Deus Pai. Cristo também olhou para o céu, Cristo também olhou para o alto, para nós, para nos mostrar, para nos indicar, para nos mostrar o caminho certo para a nossa felicidade eterna. E quando chegarmos na Sexta-feira Santa, possamos adorar, louvar e agradecer a Deus. E ali, venerar a cruz de Cristo. Poderemos então recordar naquele momento algumas das expressões da leitura de hoje. Quando alguém olhava para a serpente de bronze, viverá. Então, ficareis a saber que eu sou. A cruz revela-nos quem é Cristo. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Queridos amados irmãos em Cristo, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.